meu primeiro livro para infância que eu publico, mas não é o primeiro que eu escrevo. Então, esse sempre foi um campo de interesse, né? Olá, o Matéria Bruta está de volta. Neste episódio, te convidamos a conhecer a estreia do premiado escritor Itamar Vieira Júnior na literatura infanto-juvenil com Chupim, um livro marcado pelo lirismo e pela crítica social. O personagem Chupim é um pássaro já conhecido de quem leu o best-seller Tortarado, que consagrou Itamar. Em entrevista ao Curta, o escritor ainda falou sobre os livros que mais o impactaram na infância e na atualidade. Acho que a escrita de Chupim aconteceu de uma forma muito natural. É meu primeiro livro para infância que eu publico, mas não é o primeiro que eu escrevo. Então, esse sempre foi um campo de interesse, né? Mas agora eu encontrei a oportunidade de publicar, de fazer essa história chegar ao público. A história é meio que foi um desafio que eu me lancei. Em Torturada aparece essa história, a história do pássaro que é expulso pelas crianças, né, que são levadas para trabalhar no campo. E, bom, lá se fala tudo de ruim sobre esse pássaro. Que ele é preguiçoso, que ele come o trabalho alheio, que é uma praga. E isso é contado a partir da perspectiva de um adulto, né? Embora sejam as crianças que estejam ali. Eu disse, e ele termina como um vilãozinho também. Ele continua sendo praga. Eu disse, eu vou restituir a dignidade desse ser, eu vou escrever essa história a partir do olhar de uma criança, e essa criança não é muito diferente da criança que eu fui, ou não é muito diferente da criança talvez que você tenha sido, e de como as crianças têm um olhar diferenciado para a vida, para as coisas, para os animais, para a natureza, né? Então foi assim que surgiu a ideia de Chupim, desse livrinho para as infâncias, nasceu dessa maneira. É uma história que por si só desafia. Primeiro, sempre quando é um autor que escreve para um público adulto, acho que a história infantil nunca pode ser escrita da mesma maneira, né? Então, quando eu penso no público, leitor adulto, que geralmente eu escrevo, eu penso que eu estou falando diretamente com ele, assim como eu estou falando com você. Claro que a partir daquele contexto, a partir da visão de mundo das personagens. Já para criança, eu acho que há uma diferença na linguagem, mas ao mesmo tempo eu não queria sacrificar a minha concepção de literatura, o meu projeto literário. Eu tinha que falar de uma maneira franca, direta, mas sem abrir mão de certas, né, de certo senso estético também. E aí foi um desafio, porque eu precisei encontrar essa linguagem, né? Então eu escrevi a história de muitas maneiras até chegar ao, ao ponto que eu queria, né? De que maneira eu queria que ela se apresentasse. O que eu vou falar pode parecer clichê, mas eu precisei buscar um pouco da criança que existe em mim, né? Daquela linguagem que me fascinava enquanto eu me formei enquanto leitor na infância. E precisei ir em busca dessa linguagem. Eu não queria que fosse algo também específico para o público infantil. Eu queria que os adultos sentissem prazer também lendo com as crianças aquelas histórias, né? Então, essa história. Então, foi assim que eu me encontrei. Eu confesso que eu comecei com um pouco de receio, né? Será que eu consigo? Será que eu vou chegar lá? E terminei com vontade de repetir a experiência com outros textos, com outras histórias. Bom, aí depois do texto pronto, eu tive com a editora, com a Mel Brits, tivemos essa tarefa de encontrar quem faria a arte do livro. Há muitos nomes, há muitos artistas. O Brasil, ainda bem, é um terreiro de grande
de grandes artistas com muita gente fazendo coisas incríveis, diferentes. Mas a Manuela nos cativou pela arte dela, pela profundidade das suas imagens, porque essas imagens também é, mostra um movimento, e é uma história de grande movimento, porque tem crianças correndo, crianças agitando galhos, tem pessoas trabalhando, tem aves voando, né? Pássaros voando, ou seja, é uma história que o arrozal, né, é instável, ele está ali balançando com o vento, então é uma história de muito movimento e a arte da Manuela Navas tinha essa profundidade, percorria esse caminho, né? Tinha esse movimento que nós precisávamos para a história mesmo. Eu e a Manuela conversamos muito por videoconferência, sempre com a mediação da editora. E, bom, é um trabalho, a técnica da Manuela é óleo sobre tela, então ela pintou telas, ela apresentava essas telas, eu considerava com ela as imagens, né? A Manuela fez uma leitura muito refinada daquele universo. Foram poucas as mudanças que precisamos fazer, mas, por exemplo, eu vi alguma coisa que não podia estar na casa, eu dizia a ela, olha lá, eu não imaginei a casa com isso, e ela fazia esse ajuste comigo. Quando eu via as crianças correndo no campo, eu dizia, as crianças precisam estar descalças, porque é assim que elas correm. E aí ela atendia isso, mas a Manuela teve uma liberdade muito grande para apresentar quais imagens, né, ela ajudariam a contar essa história. Ela fez um trabalho de leitura, de pesquisa, isso vai aparecer no livro, né? Foi um trabalho muito profícuo, muito interessante, muito produtivo. Não tivemos problemas, né? Ela se envolveu imensamente com a história e eu me envolvi muito com as imagens que ela apresentou, com a arte dela. Acho que foi um casamento perfeito. Eu me formei leitor na infância mesmo, e eu lembro dos livros que despertaram a paixão pelas histórias, né, pela literatura. Outro dia eu lembrei que talvez o primeiro livro que eu tenha lido, que eu acho, né, que eu li, foi um livro da Heloísa Penteado, que se chama Lúcia Já Vou Indo. Faz tanto tempo, acho que uns 40 anos, e eu fui ainda ver se essa história estava lá em catálogo, se as livrarias vendiam, e eu descobri que é uma história ainda que tem muitos leitores, né? Que vende, continua sendo editado, que é a história de uma lesminha que é convidada para uma festa, e bom, acho que ela vai chegar bastante atrasada à festa, e eu lembro com muita graça, assim, dessa história, de como essa história foi importante para mim naquele momento. Eu lembro sempre e falo sempre nos eventos que um livro para mim foi importante para que eu quisesse escrever, e eu comecei a escrever muito cedo, ainda na infância, né? E foi o caso da Borboleta Tíria, da Lúcia Machado de Almeida. Aquela história teve um impacto assim em mim tão grande, né? Um universo tão vasto, tão rico, aquela riqueza com que ela retrata as personagens, para mim foi importantíssimo também para que eu sentisse interesse pela escrita, né? Pelo mundo da ficção. Esses dois livros foram livros que me marcaram. Um porque foi o primeiro e é uma história que ainda tenho muito, ela muito viva na memória. E o outro um livro que para mim foi uma ponte para que eu pudesse me enveredar ali ainda muito cedo pelo universo da escrita, da invenção, da ficção. Literatura adulta, o que eu li nos últimos tempos são dois livros distintos, mas acho que bem interessantes, assim. Ah, eu li do William Faulkner, Luz em Agosto. Eu tenho um profundo interesse na literatura dele. É um livro que foi escrito há quase 100 anos, né? Mas acho que ainda é extremamente
atual e traz a chaga da escravidão, como ela, por mais que o tempo passe, ela continua ainda muito viva, muito acesa, muito presente numa sociedade. Gostei muito, muito desse livro. E de um outro livro de uma grande ensaísta, pesquisadora, a Saidiya Hartman, que se chama Vidas Rebeldes, Belos Experimentos, que conta a história de uma série de mulheres no fim do século XIX e no começo do século XX. Esse é um livro de não ficção, de mulheres em grandes cidades, como mulheres negras em grandes cidades como Nova York, Chicago, e mulheres que estavam ali, que eram tidas como desviadas, tinham problemas com a polícia, mas no fundo estavam forjando maneiras de sobreviver numa sociedade ainda muito hostil à presença dessas pessoas estigmatizadas, marginalizadas, né? Eu vou falar ainda de um último que esse sim é bem diferente, que foi um livro que já foi publicado há muitos anos, há mais de 30 anos, de um autor, o Stephen King. E eu achei esse livro assim genial, sensacional, que se chama Dolores Claiborne. Acho que ganhou uma reedição recentemente, e é um livro que conta a história de uma empregada doméstica acusada de matar a patroa com quem ela convivia, e à medida que ela vai depondo, ela vai revelando um segredo muito maior, que ela cometeu um crime contra o próprio marido há 30 anos. E esse livro é todo narrado em primeira pessoa, numa forma de depoimento, e eu achei uma grande história, uma história muito envolvente que eu li de um só fôlego. E quais personagens e livros do Itamar Vieira Júnior mais te impactaram? Quais livros foram marcantes na sua juventude e infância? Comente com a gente pela enquete do Spotify ou pelas redes sociais. Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a captação de som de Luí Barbará, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Bárbara Luize e voz de Flávia Mann. Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. Para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até mais!